Olá, oitavo ano, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje estaremos fazendo a correção dos exercícios que ficaram pendentes. A página 34, né? Sobre notícias de jornais e revistas. Na questão de número 1, vocês vão ler o texto, né? E vão responder. A questão número 1 é: o texto tem como ideia central a opção D, a ampliação na faixa etária dos doadores de sangue, abrangendo jovens entre 16 e 17 anos e adultos entre 66 e 68 anos. Número 2. Em que canal a notícia foi publicada? Opção E, na versão online do jornal Estadão. Número 3. A respeito da questão sexual, o que fala a notícia? Opção C, que não há qualquer distinção quanto à orientação sexual ou discriminação de gênero, raça ou de qualquer outro tipo. Número 4. Qual o objetivo da campanha lançada pelo Ministério da Saúde? A opção é letra E, recrutar um maior número de voluntários para a doação de sangue. Número 5. Qual informação há no slide da reportagem? Opção B, pessoas com idades entre 16 e 17 anos e entre 66 e 68. Então, agora vocês vão ler o texto, né, para responder a questão 6. O texto 2 fala sobre os males causados pelo fumo nos fumantes passivos. De acordo com a notícia, quais são as pessoas mais atingidas? As mais atingidas são as crianças, né? De acordo com o texto, as mais atingidas são as crianças. Número 7. Quais doenças mais comuns causadas pelo fumo? Câncer de pulmão e os problemas do sistema respiratório. Número 8. O que informa o slide da notícia acima? Ela resume toda a informação do texto? Informa que o número de óbitos ocorreu na Ásia e na África. Não resume toda a informação contida no texto, somente uma parte dela. Número 9. Quais são as recomendações da responsável pela pesquisa? As recomendações são que os países mais afetados adotem medidas mais rígidas contra o fumo, aumentando os impostos sobre o produto e restringindo a publicidade tabagista. A questão de número 10 é uma resposta pessoal, né? Se você tivesse que escrever uma manchete nova para essa reportagem, qual seria? Aí vocês vão colocar aí a resposta de vocês. Número 11. Aí tem o texto, né? Aí, número 11. O principal objetivo do texto é opção D, demonstrar como um movimento social é capaz de explicitar o preconceito entre classes. Número 12. No primeiro parágrafo, a referência a fatos como as manifestações de junho de 2013 e a ocorrência de rolezinhos tem a finalidade de... Opção C, contextualizar a discussão sobre o comportamento de jovens. Número 13. De acordo com a opinião defendida pelo autor, o fenômeno do rolezinho evidencia o ou a opção D, valorização dos indivíduos por causa do poder de compra. Número 14. No quinto parágrafo, a comparação entre o rolezinho e o funk aponta para uma afirmação da identidade dos jovens. Número 15. Vocês leram a charge. Essa charge estabelece uma correspondência de sentido com a passagem transcrita em... Número 15, opção C. Número 16. Qual o tema do texto? O tema do texto, os relacionamentos dos brasileiros, iniciados por intermédio de redes sociais e de charts. Número 17. Com relação à linguagem empregada no texto, julgue as informações abaixo. Opção D. Número 18, né? Vocês leram também o texto.
E a pergunta é: com base nas estratégias de desenvolvimento da leitura e da compreensão de textos, apresentar apenas o LED, parada de um sinal de trânsito, uma cena capturou minha atenção e me fez pensar como, ao longo da vida, a segregação da sociedade brasileira nos bestializa. Aos alunos poderia ser utilizado como uma atividade de 18, opção D. Predição do teor do texto. Número 19. O título do texto diz que o senso de direção é inato. Isso significa dizer que o senso de direção é, opção A, nasce com a pessoa. E agora a questão de número 20. Aí tem um texto, né? A notícia lida pertence ao domínio discursivo, jornalístico e caracteriza-se por tratar-se de um texto recorrente nos meios de comunicação, de uma forma geral, seja impressa em jornais ou revistas, seja divulgada pela internet ou retratada pela televisão. Fechamos a correção dos exercícios. E agora vamos para a página 39. Falaremos agora sobre sujeito e predicado. Então vamos lá, pessoal. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Saber reconhecê-los facilita a compreensão do estudo da sintaxe. Ou seja, é muito importante vocês reconhecerem o sujeito e o predicado, porque eles são os termos essenciais da oração. Eles vão facilitar a compreensão de vocês naquele texto. Tá bom? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. É quem pratica ou sofre ação ou quem representa o estado verbal de uma oração. Predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Aí temos o exemplo, né? O rapaz é o sujeito. E o que está complementando esse sujeito conseguiu concluir a tarefa. Então, esse complemento é o predicado. Aí numa oração temos ordem direta ou ordem inversa. Ordem indireta ou ordem inversa. A colocação do sujeito antes do verbo ilustra a ordem direta. Qualquer colocação dos termos que saia da ordem sujeito, verbo e complemento é chamado de ordem inversa. Ordem direta. As fotos ficaram na câmera do seu pai. Ordem inversa. Ficaram na câmera do seu pai as fotos. Para vocês perceberem, o verbo está vindo depois do sujeito, na primeira frase, na primeira oração. E na segunda, o verbo está vindo antes. Então, por isso que na segunda é ordem inversa. Quando o verbo vem antes do sujeito, é ordem inversa. Frase é um enunciado que possui sentido completo, podendo ser formado por uma ou várias frases, ou várias palavras. Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Período é a frase que se estrutura em torno de uma período simples ou mais orações, período composto. Na voz passiva do verbo, o sujeito será chamado de sujeito paciente, pois nesse caso ele não pratica ação verbal como ocorre na voz ativa, mas a sofre. Por exemplo, Joana comeu os bombons. Os bombons foram comidos por Joana. Tipos de sujeito. Sujeito simples é o sujeito que possui um só núcleo, esteja ele no singular ou no plural, acompanhado ou não de elementos que se especifiquem. Ou seja, o menino estuda muito. Exemplo, o menino é sujeito, temos um núcleo só. Então, é simples, sujeito simples. Sujeito composto é quando temos mais de um núcleo. Por exemplo, Ana e João estiveram aqui mais cedo. São dois núcleos, Ana e João. Os alunos e os pais estiveram aqui. Os alunos e os pais. São dois núcleos.
Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Ocorre quando o sujeito não está aparente, mas é possível identificá-lo através da desinência do verbo. Falei com a gerente hoje. Quem falou? Eu falei. Temos como saber quem é o sujeito a partir dessa pergunta. Quem foi que falou? Foi eu, porque está implícito. Sujeito indeterminado. Nesse caso, não é possível saber quem realizou a ação, analisando o verbo. Precisa-se. Toda vez que vocês verem essa partícula se, já é um índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa? Não dá para a gente saber. Se não der para saber, é sujeito indeterminado. Aí vamos lá. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É quando a oração não tem sujeito. Ocorrem com o verbo haver, no sentido de existir, com verbos que representam fenômenos da natureza e com verbos que expressam tempo cronológico. Por exemplo, faz 10 anos. Aí estamos falando de tempo. Então, é sujeito inexistente ou então oração sem sujeito. Havia uma margarida linda no pátio do colégio. Uma margarida. Nevou durante a noite. Nevou é um fenômeno da natureza. Tipo de predicado. O predicado é formado pelos verbos e complementos e poderá ser classificado como nominal, quando o núcleo for um predicado do sujeito. Por exemplo, Joana é o sujeito, correto? E estudiosa é a qualidade desse sujeito. Joana, estudiosa. É um predicado nominal. Verbal, quando o núcleo for um verbo. O núcleo dessa frase, Joana comprou uma passagem para Salvador. Comprou, no caso, é um verbo, então por isso é predicado verbal. Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, quando houver dois ou um. Quando houver dois núcleos, um nominal predicado e um verbal, verbo nocional. Por exemplo, Joana chegou contente. Temos o verbo chegou e o contente, que é o predicado nominal. Um predicado verbal e um nominal. Toda vez que tivermos um predicado verbal e nominal, o tipo dele vai ser predicado verbo nominal. Predicados. Há dois tipos de predicados. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é o termo que atribui uma característica ao sujeito. São essencialmente empregados em orações que tenham verbo de ligação, formando o predicado nominal, mas também podem aparecer em orações com verbo de ação, crescente, igualmente uma qualificação ao sujeito, predicado verbo nominal. Por exemplo, os estudantes são disciplinados. Disciplinados é o atributo de quem? Dos estudantes. E os estudantes têm a qualidade de sujeito. No caso, é o sujeito da oração, os estudantes, sujeito composto. Predicativo do objeto. Nesse caso, o atributo é crescido a um objeto da oração. Julgaram um réu inocente. Réu é complemento do verbo julgar, sendo assim é o objeto do verbo. E inocente é uma qualidade atribuída a esse verbo. Julgaram é o sujeito, né? Inocente é a qualidade desse sujeito, tá? O réu. Então é isso, pessoal. Os exercícios da página 43 a 48 vocês vão estar fazendo para complementar esse estudo, tá bom? E falaremos também hoje sobre modificadores, tá? São chamados de modificadores os elementos que alteram um núcleo nominal. Incluem-se nesse grupo os artigos numerais, adjetivos, orações adjetivas e apostos, ou os que trazem uma ideia de circunstâncias, que será expressa por um advérbio, locução adverbial ou oração adverbial. Tais grupos assumem na sintaxe as seguintes funções: adjuntos adnominais e apostos. Acrescentam informações a um nome. Adjuntos adverbiais. Acrescentam informações ao verbo.
Ou seja, vocês vão identificar dessa forma. Adjuntos adnominais e apostos acrescentam informações a um nome e adverbiais ao verbo, tá? Essas 4 funções, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo, compõem 4 acessórios da oração, tá? São termos acessórios da oração. Eles vão estar complementando essa oração, tá? Adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais são os termos que se ligam aos verbos, advérbios ou adjetivos, atribuindo-lhes circunstâncias com valor adverbial, como intensidade, modo, tempo. Por exemplo, ficaram na casa da vovó. Ficaram, esse verbo nos dá a ideia de lugar, tá bom? Então, toda vez que vocês forem tentar identificar, vocês vão fazer essas perguntas. Quando? Onde? Como? Quanto? Com quem? Sobre o quê? Aí, através dessas perguntas, vocês vão conseguir descobrir esse adjunto. Os adjuntos adnominais são termos que ligam os substantivos, atribuindo-lhes valor, determinando-os ou modificando-os. Por exemplo, um homem alto, elegante e sincero entrou na casa de chás e pediu um chá preto. Aposto. O aposto é usado para resumir, especificar ou explicar um termo da oração, quando a pausa virá separado na escrita por vírgulas, travessões ou parênteses. Caso não ocorra a pausa, poderá seguir sem pontuação. Por exemplo, Paris, a cidade das luzes. Ou seja, a cidade das luzes é o aposto, aquilo que está entre vírgulas. Já é uma dica para vocês. E tem o verbo de ligação, né? Visitada durante o ano todo. Esse é um verbo de ligação. Tipos de aposto. Explicativo. É o aposto que explica o termo ao qual se refere. A filosofia, estudo das questões fundamentais ligadas ao homem. Ou seja, aquilo que está explicando está entre vírgulas. Por isso que é aposto explicativo. Está explicando o que é filosofia dentro dessas vírgulas. Enumerativo. Enumera elementos correlacionados com o qual se relaciona. Por exemplo, ser aprovado numa prova depende de muitos fatores. Quais são os fatores? Vamos enumerar: estudo, perseverança, determinação, dedicação e etc. Poderia até ser mais, né? Tá tudo enumeradinho, entre vírgulas. Então, é um aposto enumerativo. Aposto resumidor ou recapitulativo. Esse caso é o aposto de enumerativo, pois o aposto resume ou recapitula em uma palavra os termos com o qual se relaciona. Por exemplo, dedicação, perseverança, determinação, disciplina, foco. Tudo isso está recapitulando ao que já foi falado. É importante para obter êxito em qualquer objetivo. Ou seja, tudo isso é para não ter que falar novamente o que já foi falado na frase anterior. Dedicação, perseverança, determinação, disciplina, foco. Aposto comparativo. É o aposto que apresenta uma comparação ao termo com o qual se relaciona. Seus olhos, 2 estrelas a brilhar, ficaram em mim por 2 segundos e isso foi suficiente. Ou seja, 2 estrelas a brilhar. Está fazendo uma comparação aos olhos. Seus olhos, 2 estrelas a brilhar. É como se fosse 2 estrelas a brilhar. Então, está fazendo essa comparação. Aposto distributivo explicita a distribuição entre 2 ou mais termos citados. Por exemplo, Cartola e Maria são 2 grandes músicos. Aquele que foi um grande representante do samba e este é um dos ícones do MPB. Ou seja, está explicitando a distribuição entre 2 termos citados.
Aposto de oração refere-se à oração. O homem saiu às pressas, sinal de que estava atrasado. Especificativo, diferentemente dos demais, não apresenta pontuação. É usado para individualizar o termo ao qual se refere. O exemplo: o escritor Jorge Amado foi considerado um dos maiores romancistas da sua época. O escritor quem? Jorge Amado. Está especificando quem é a pessoa, né, que foi considerada um dos maiores romancistas da sua época. Tá? Falou que é um escritor e especificou o nome dele, Jorge Amado. Tá? Vocativo. O que podemos falar sobre o vocativo? O vocativo é a voz que chama. Então, ele é utilizado na oração para chamar, evocar alguém ou alguma coisa personificada. Vem sempre separado por vírgulas e não possui função sintática na oração, sendo analisado de forma independente. Por exemplo, Joana, estou precisando de um esclarecimento. Oh, meu Deus, dai-me forças. Ou seja, está clamando, está pedindo. Na primeira oração está chamando. Joana, estou precisando de um esclarecimento. Então, vocês vão sempre pensar assim, vocativo é a voz que chama. Tá? É usado na oração para chamar alguém, para evocar alguém ou alguma coisa. Tá bom, galera? Então, é só isso. Vocês vão fazer mais exercícios aí sobre os modificadores para exercitar a mente e para exercitar aquilo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Espero aí que vocês tenham entendido. Eu quero também dizer para vocês que vocês podem anotar as dúvidas de vocês para quando voltarmos às aulas eu possa estar tirando as dúvidas de vocês, porque eu sei que assim com certeza ficam muitas dúvidas, mas em breve poderemos nos encontrar para poder estar sanando essas dúvidas, tá? Façam os exercícios e muito obrigada, é só isso. Até a próxima aula.